Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de geografia. Muito bacana. O conteúdo que nós vamos estudar agora, tá? Que eu vou fazer uma revisão como os outros conteúdos das outras matérias, é sobre o território brasileiro, limites e divisas, tá bom? É um conteúdo que eu já passei para vocês estudarem na quarentena. E agora nós vamos fazer a revisão, beleza? Então, o que é um planisfério? O planisfério é como se o globo terrestre ele estivesse aberto, certo? E nós conseguimos ver de ponta a ponta, de leste a oeste, de norte a sul. Nós conseguimos ver ele inteirinho, tá bom? E quando vocês observam o planisfério, vocês podem ver que existem linhas. E essas linhas são linhas imaginárias, tá bom? Que dividem os países, que são os limites, certo? Mas quando você vai, vamos supor, daqui do DF lá pro Goiás, a gente não vê essa linha, a gente não ultrapassa nenhuma linha. Por quê? Porque são linhas imaginárias. Elas servem para delimitar o espaço, tá bom? Entre os estados, as cidades, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai ler junto aqui o primeiro parágrafo e eu vou lendo com vocês e fazendo explicações nos pontos mais importantes, tá bom? Assim como o Brasil tem limites que separam de outros países, da mesma forma, unidades da federação e municípios têm limites ou divisas que determinam onde termina um território e começa outro. Ou seja, essas divisas, esses limites, eles são imaginários por quê? Porque a gente não consegue ver, diferentemente dos muros, certo? Que ficam entre as casas, dos muros que separam algumas instalações, alguns lotes. Da mesma forma, servem os limites e as divisas, certo? Eles estão lá para delimitar um território, para delimitar um espaço, tá bom? Então, ele vai dizer que naquele ponto, naquele determinado local, finaliza o Distrito Federal e se inicia outro estado, beleza? Vamos lá. Quando a gente observa essas duas imagens da página 11, tá bom? Que é a página desse conteúdo, o que acontece? As casas, gente, quando nós andamos na rua, quando a gente olha ao nosso redor, na nossa vizinhança, elas são divididas por como? De que maneira? Quando nós estamos numa área de cidade e tal, numa área urbana, nós podemos observar que a maioria das casas são separadas, são divididas. Os territórios são divididos de que maneira? Isso mesmo, por muros, tá bom? São divididas por muros, tá bom? A maioria mesmo, que eu digo. Já em espaços rurais, nós podemos observar que os espaços, os territórios, as chácaras, as fazendas, são divididos de que maneira? Por cercas. Isso mesmo, tá bom? Ou eles fazem fileiras de árvore que dividem entre um espaço e outro, tá? Então, esses limites, essas divisas, existem umas que são naturais, como montanhas, um curso de água, entre outros, e as modificadas e as feitas pelos seres humanos, tá bom? Que são o quê? Cerca, asfalto, às vezes um trilho de trem separa um território do outro, tá? Então, existem essas diferenças, tá bom? E esses muros, essas cercas, elas delimitam os limites das propriedades, tá? Isso quer dizer que, se eu estou na minha casa e tenho muro, quer dizer que até esse muro é a minha casa. Após esse muro, já se torna a propriedade de outra pessoa, tá bom? Vamos lá. Quem aqui já viajou de carro, vocês podem observar que quando estamos andando, quando vamos nos aproximar de algum município, existe lá uma placa limite dos municípios, ou seja, quer dizer que é naquele limite que divide dois municípios. Quando vocês forem viajar de carro, comecem a reparar. Sempre quando vamos entrar numa cidadezinha, ou sair de uma cidade, ou entrar em algum local que é diferente, sempre vão ter essas placas sinalizando o limite de algum município, o limite de algum local, tá bom? Na página seguinte, na página 12, tá bom? Ele diz com relação às
divisas, tá? As divisas, elas vão separar unidades da federação, tá bom? Que são estados, certo? Eles vão dividir áreas maiores, tá bom? As divisas, elas são responsáveis por isso, por dividir espaços maiores, tá bom? E esses limites, gente, eles são estabelecidos na maioria das vezes por linhas imaginárias, como eu falei no início do vídeo pra vocês, tá bom? Essas linhas imaginárias, elas não existem, por isso que eu nome, linhas imaginárias, né? Se são imaginárias, elas não existem. Elas estão ali para quê? Para que a gente tivesse um mapa, para que a gente tenha algum tipo de registro no planisfério, entre outros, para que a gente saiba o tamanho, a expansão territorial daquele local, tá? Na página seguinte, na página 3, nós temos um mapa, tá bom? E nesse mapa, ele demonstra os pontos extremos, ou seja, os extremos dos pontos do Brasil. Os pontos extremos do Brasil, de uma ponta a outra e de uma ponta a outra, de leste a oeste, de norte a sul, tá bom? Que são os pontos extremos, as extremidades do território brasileiro, beleza? Na página 14, nós temos as atividades, certo? Que eu tenho certeza que vocês já fizeram e que agora nós vamos aproveitar esse momento para correção dessas atividades, tá bom? Vamos lá. Na questão 1, vocês vão utilizar o mapa da página anterior para poder responder essas questões, certo? Título do mapa é o que eu sempre digo para vocês quando vocês forem fazer alguma atividade que tenha mapa. Observem com muita atenção o quê? A legenda, o título, a fonte. Então, toda vez que tiver um mapa no seu livro, vai ter o quê? O título desse mapa, vai ter uma legenda e vai ter a fonte de onde foi retirado. Então, esses 3 pontos importantes de um mapa, de algo que você vê no seu livro, eles são essenciais para você saber todas as informações desse mapa, para que você faça uma leitura positiva, para que você faça uma leitura com sucesso desse mapa, tá? Então, qual é o título do mapa, gente? Brasil, pontos extremos. Beleza? Na letra B diz, quais são os 4 pontos extremos do Brasil marcados no mapa? Ponto extremo ao norte. Lá no mapa, quando você vai ver lá no norte, qual é o ponto extremo ao norte? É o Monte Caburaí, tá bom? É o Monte Caburaí, que é o ponto extremo ao norte, tá? Ponto extremo ao sul é o Arroio Chuí, tá bom? Arroio Chuí, que é o ponto extremo ao sul, lá embaixo, tá? Ponto extremo ao leste, que é lá no nordeste, então é a Ponta dos Seixas, lá na Paraíba. E ponto extremo ao oeste é lá na nascente do Rio Moá, tá bom? Então, esses são os pontos extremos, tá? Do nosso mapa, do nosso país, tá bom? Na letra C, pergunta qual é a distância entre os extremos. De norte a sul, se vocês observarem no mapa, eu vou colocar assim mesmo, porque fica mais fácil de dar um zoom. Se nós observarmos o mapa, de norte a sul, esse aqui é a distância, tá bom? Em quilômetros. Deixa eu focar aqui. Isso. E aqui, de norte a sul, de leste a oeste. Essa aqui é a distância, tá? Então, essa é a resposta do primeiro ponto da letra C e do segundo ponto da letra C. Beleza? Agora, vamos para o número 2. Arruma aqui a luz, está muito forte. Na número 2, diz que oceano banha o litoral brasileiro. O que quer dizer banha o litoral brasileiro? Que está na extremidade, tá? Do nosso território brasileiro. Qual é o oceano, gente? Atlântico, né? Oceano Atlântico. E quais são os países que fazem limite com o estado do Amazonas? Você vai lá no seu mapinha maravilhoso, vai olhar Amazonas. Foca aqui. Amazonas. Quais são os outros locais que fazem limite? São os que estão
como se estivesse ao lado dele, que tem uma divisa, certo? Entre o Amazonas e esses outros locais, tá? E quais são eles? Venezuela, Colômbia e Peru, tá bom? E quais são os países vizinhos ao Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, lá embaixo, ó. No sul, Rio Grande do Sul. Quais são os países vizinhos, ou seja, que estão ao lado do Rio Grande do Sul? São Argentina e Uruguai, tá bom? E na página seguinte, na página 15, ele pede para você observar novamente o mapa, imaginar que você estivesse na Guiana e deseja fazer uma viagem terrestre até o Uruguai, sem passar pelos territórios brasileiros. Elabore no espaço a seguir um roteiro mostrando países que você precisará atravessar para percorrer esse trajeto. Ou seja, ele vai estar lá na Guiana Francesa, Guiana, e ele quer ir até o Uruguai, tá? Ou seja, ele está aqui em cima e ele quer ir para o Uruguai. Ele poderia fazer um caminho mais rápido, um percurso mais rápido, cortando pelo meio do Brasil. Mas, se ele não quer passar por nenhum território brasileiro, o que ele tem que fazer? Dar a volta. Então, todos esses países aqui, tá? Que tem que ser colocado na resposta de vocês. Não tem necessidade de serem todos, porque, por exemplo, no Chile, ele não tem necessidade de passar no Chile. Ele pode muito bem ir por aqui, chegou no Uruguai, tá bom? Beleza, gente? Então, esse é o percurso que essa pessoa tem que fazer para sair de Guiana até o Uruguai, tá bom? Preencha a placa definindo os conceitos de limite e de divisa. Limite, gente, qual é o conceito de limite? Limite define e separa dois ou mais territórios. E a divisa são entre duas ou mais unidades da federação, tá bom? Com as unidades da federação, a gente vai ver no próximo conteúdo, tá? Quais são as unidades da Federação Brasileira, tá bom? E por último, na questão 5, diz o seguinte: observe o mapa com atenção e depois faça o que se pede. Nesse mapa, bem aqui, ele nos mostra o estado de São Paulo, tá bom? E tem aqui o seu mapa, tem as suas informações e tem as suas legendas. Se nós observarmos esse mapa, nós temos 3 informações importantes, que é o limite do estado, os rios que tem nesse estado e os lagos que tem nesse estado, tá bom? Ele nos traz todas essas informações, tá? E ele diz para você pintar o título do mapa. Qual é o título do mapa? Estado de São Paulo. Esse é o título do mapa, tá? Aí ele pede para você destacar com o lápis vermelho as divisas entre São Paulo e outros estados, tá bom? Então, gente, as divisas entre São Paulo e outros estados. Bem aqui, ó. São Paulo é tudo isso aqui, certo? Então, a divisa de São Paulo com outros estados, aqui, com outros, aqui. Beleza? Letra C. Qual elemento natural destacado no mapa serve de divisa entre os estados de São Paulo e Paraná? Gente, ele quer saber um elemento natural. Foi o que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Podem ser os limites naturais, certo? E também os modificados. Aqui ele quer saber o natural. O que é natural aqui, gente, nesse mapa? A água, rio ou lago. Agora a gente vai ver qual é que está fazendo a divisa, né? Entre São Paulo e Paraná. Entre São Paulo e Paraná tem um rio, tá? É o rio Paranapanema. Paranapanema, é um trava-língua basicamente, gente. Paranapanema, vamos lá, fala rápido aí. Paranapanema, ó, consegui. Quem conseguir, anota aí nos comentários. Que daí é um brinde, tá bom? Então, gente,
Hoje a nossa aula foi basicamente disso, de limites e divisas do nosso território brasileiro, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham compreendido, que vocês tenham sanado suas dúvidas, tenham acessado todas as atividades, tá bom? E na próxima aula de geografia nós vamos falar sobre as regiões e unidades da federação, tá bom? Beijão! Estou com muita saudade de vocês.